que eu aprendi sobre Souls-like? Para você que não sabe o que é Souls-like ou nunca ouviu falar, basicamente Souls-like é basicamente um jogo com a mesma fonte do primeiro Dark Souls. Para você que não sabe, todos os jogos da franquia Souls-like basicamente são jogos feitos pela mesma empresa, a From Software. E para você que não sabe, o primeiro Dark Souls 1, o primeiro Dark Souls, né, fez muito sucesso, principalmente porque é um jogo que ele ficou muito famoso por ele ser um jogo muito difícil. E para você que não sabe, o primeiro Dark Souls ele é basicamente uma versão reimaginada, quer dizer, uma versão, um remake de um jogo chamado Demon Souls. Porém, antes mesmo do primeiro Dark Souls, ninguém falava de pegar um jogo, por exemplo, um Demon Souls dos jogos de corrida, tá ligado? Não faz muito sentido, mas basicamente deu pra entender. E basicamente, pra você que não sabe, a mídia em si pega qualquer jogo difícil e fala que esse é um Dark Souls de um jogo de plataforma, como no caso de Cuphead, em que os jornalistas não conseguem passar nem do tutorial e depois você fala, esse é o Dark Souls dos jogos de plataforma. E para você que não sabe, sim, Dark Souls teve uma influência muito grande na mídia, principalmente na questão de jogos difíceis. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é algo inesperado. O que eu aprendi sobre o Souls-like? Bom, para você que não sabe, o Souls-like ele requer muito da sua persistência. E sim, o jogo requer muito da sua persistência. Ele é obviamente, como é um jogo difícil, todos os jogos difíceis você requer muito da sua persistência. Esses jogos requerem muito da sua persistência. Se você não persistir no objetivo daquele jogo, você não vai conseguir passar, mas nem fudendo. Logicamente, o primeiro Dark Souls ele é um jogo que inspirou outros jogos difíceis a serem como por exemplo o Hollow Knight, por exemplo. O Hollow Knight eu chamo de Dark Souls 2D, porque ele realmente parece um Dark Souls 2D, mas mesmo assim não é completamente idêntico ao Dark Souls. Mas o que eu quero dizer é que jogos difíceis requerem muito da sua persistência. Desde a época do Contra. Vocês lembram do Contra? Não sei se vocês conhecem. O Contra, ele é um jogo difícil pra caralho, que basicamente ele é como se fosse um Rambo, só que 2D. E sim, você vai metendo bala pra todo que é lado, e você meio que precisa tomar muito cuidado, pra caso um bicho vai aparecer atrás de você e te matar. Ou seja, jogos difíceis sempre existiram. E obviamente os jogos difíceis requerem muito da sua persistência. E no Dark Souls não é diferente. Porém aqui no Dark Souls é um pouquinho diferente. No Dark Souls requer muito também da sua exploração. Se você basicamente joga, sei lá, um Dark Souls, ou até mesmo o primeiro Dark Souls, ou até mesmo o Bloodborne, ou o próprio Elden Ring, por exemplo, que é o mais recente da série Souls-like, você vai perceber uma coisa muito interessante. Se você zerar esses jogos da franquia de jogos Souls-like pela primeira vez, algum jogo da franquia Souls-like, você vai perceber que quando você zera pela primeira vez, você sente que tem algo faltando. Tipo, cara, parece que você não descobriu 100% do game, tá ligado? E aí você vai pesquisar e tal, como todo felizinho e tal, você vai pesquisar e descobre que o jogo, todos os jogos da franquia Souls-like requer muito da sua exploração. Principalmente porque tem lugares que você talvez nem conhece. Tanto que um detalhe curioso é que no Dark Souls 3, quando você meio que explora mais um pouco pela segunda vez quando você vai jogar, você encontra uma espécie de um mago. E esse mago específico ele vende algumas poções. Porém, se você não for mago, se você não estiver jogando com a classe de mago no Dark Souls 3, obviamente ele não vai deixar você usar algumas poções, porque é só para quem joga de mago, no Dark Souls 3 que vai conseguir basicamente pegar as poções. E um detalhe curioso é que os próprios jogos Souls-like ele tem uma narração que é chamada de narração não imersiva. Digamos que cada jogo possui uma cutscenezinha explicando o que aconteceu no passado desses jogos. E logicamente, quando você termina essa cutscene e entender um pouco a história, você vai para gameplay, que é só porrada. E aí quando você joga pela primeira vez, você se pergunta, mano, o que aconteceu, velho?
aconteceu, velho? Eu tô me sentindo completamente, sei lá, velho, sentindo que eu perdi alguma coisa. E logicamente quando você vai jogando pela segunda vez, zerando também você descobre muito mais coisas que talvez você não saiba. Uma coisa que eu preciso falar é sobre o cenário de Dark Souls, não só dos jogos Dark Souls, como também os cenários dos próprios jogos Souls-like. De alguma forma, quando você está andando por aí, seja num castelo e tal, como no caso de Dark Souls 3, você percebe um bagulho muito da hora. Meio que em cima do castelo, quando você vai em cima do castelo do jogo, logo na primeira parte do jogo, da primeira região do jogo, você percebe o lugar onde você vai passar na próxima, tipo, o próximo lugar que você vai passar. E quando você vai passar e você meio que olha para cima, você percebe que o lugar que você estava antes, você basicamente estava lá antes. E um detalhe curioso que eu achei muito foda é que quando você vai, tipo, ir num lugar que você viu, que você vai ver que você vai passar, tipo, vai passar em algum momento do jogo, você vai ter um mó rolê, vai ter um monte de bicho indo te caçar, velho. Um monte de bicho indo te caçar. E, mano, isso não é só no Dark Souls, dos 3 primeiros jogos Dark Souls. Isso é todos os jogos Souls-like. Todos os jogos Souls-like é basicamente isso. E o que eu aprendi sobre esses jogos Souls-likes durante esses alguns dias aí, que é 7 dias, explorando mais esse universo de Souls-like. O que eu aprendi é que esse jogo você nunca desista. Sim, por mais que você meio que vai jogando, vai morrendo e você pensa em desistir, você fala, não, eu não vou desistir até conseguir matar esse maldito chefão que é em jogos Souls-like, porque tem um chefão no jogo. E logicamente, quanto mais você morre, você vai meio que decorando os golpes desses bosses, e obviamente você acaba vencendo esse boss facilmente. Além disso, quando você vence um boss, você fica muito alegre, porém o que você não espera é que tem um outro boss mais pra frente, e aí você precisa começar tudo de novo essa mecânica de você morrer, persistir, até chegar no ponto que você decora todos os golpes de um boss e logicamente você consegue derrotar esse boss. Além disso, é como eu já disse, o jogo requer muito da exploração e da sua persistência. Se você não tiver persistência, você não vai conseguir zerar esse jogo. Então, a minha mensagem que eu quero colocar nesse jogo, que eu quero passar para vocês, é que esses jogos, seus likes, eles ensinam muito para você não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por exemplo, se você quer ser psicólogo, você vai atrás do seu sonho. Mesma coisa do Dark Souls, você vai atrás do seu objetivo. Isso que eu achei muito incrível, a mensagem por trás de seus likes. E é isso, basicamente essa é a mensagem de seus likes. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Someday those tears are gonna spill.